Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 14 de março, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Crescimento da população em situação de rua no estado gera audiência pública e busca por soluções. Procon realiza amanhã sábado ação na rua 15 de novembro em alusão ao Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Trecho de corredor de ônibus compartilhado será desativado a partir de segunda-feira na Avenida Martin Luther. FURB possui a segunda maior coleção geológica e paleontológica de Santa Catarina. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O sol ganha força e o calor deve aumentar nos próximos dias. Entre domingo e segunda-feira, a temperatura se eleva, podendo ultrapassar os 30 graus. Confira agora a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Neste sábado, a circulação marítima mantém o céu nublado ao longo do dia. Vamos ter a presença da chuva fraca em qualquer momento ao longo do sábado, condição que mantém a temperatura mais amena ao longo do dia. Vamos ter a mínima variando em torno dos 19 graus no amanhecer e à tarde a máxima oscila em torno dos 26 a 27 graus. Para o domingo, a circulação marítima ainda atua aqui na nossa região e mantém a condição da nebulosidade. Em alguns momentos do domingo, tem algumas rápidas e curtas aberturas de sol e a partir do período da tarde, poderemos ter chuva fraca de forma isolada. As temperaturas no domingo variam em torno dos 19 a 20 graus no amanhecer e máximas à tarde que oscilam em torno dos 27 a 28 graus. Com as informações do tempo direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Faleceu hoje o empresário Vilmar Schirman, aos 82 anos. Ele lutava contra uma doença degenerativa. Schirman presidiu a Ceval Alimentos, em Gaspar, antes da venda para a empresa Bung. Depois mudou-se para Balneário Camboriú e voltou sua atenção para o setor turístico. Vilmar Schirman deixa esposa, filhos e netos. O corredor de ônibus da Avenida Martin Luther vai voltar a ser exclusivo para o transporte coletivo e veículos autorizados a partir da próxima segunda-feira. Essa alteração foi definida após estudos técnicos realizados pela Diretoria de Trânsito. Com a mudança, veículos de passeio ficam proibidos de circular pelo corredor de ônibus, que estava liberado para esse tipo de veículo entre 4h30 da tarde e 7 da noite, entre o semáforo na frente do Procon, na Avenida Beira-Rio, e o acesso à Ponte do Tamarindo, na Rua São Paulo. A sinalização que permitia a transição destes veículos pelo corredor durante esse horário já foi, inclusive, retirada. O corredor de ônibus aqui da Avenida Martin Luther havia sido liberado em caráter emergencial e temporário. Mas estudos da SMTT mostram que não houve a fluidez que se esperava no trânsito. Por isso, eles voltaram atrás e a partir de segunda-feira o trânsito de veículos será proibido. Somente ônibus, e outros veículos autorizados poderão circular aqui no corredor exclusivo da Avenida Martin Luther. A SMTT reforça que os corredores de ônibus são exclusivos para ônibus do transporte coletivo urbano, ônibus de transporte intermunicipal com característica urbana, vans escolares em horários determinados e táxis com passageiro, sendo a passagem proibida aos demais veículos. Transitar pelo corredor de ônibus é infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e gera 7 pontos na carteira de habilitação do motorista. Na última terça-feira, o transporte público de Blumenau registrou o maior volume de passageiros desde o fim da pandemia. Foram transportados 82.603 passageiros. Apesar do crescimento, o número está longe dos 100 mil passageiros transportados diariamente antes da pandemia. A Prefeitura divulgou que segue adequando horários e viagens
para tentar melhorar o serviço e atrair novos passageiros. A partir da próxima segunda-feira, 15 novos horários serão implantados e outros 16 readequados. As mudanças podem ser conferidas no site da empresa responsável pelo serviço. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina iniciou nesta semana a pós-temporada da estação verão. A corporação segue até o dia 21 de abril com guarda-vidas nas praias, mas realiza uma redução gradativa, desativando os postos de acordo com o movimento de turistas nos balneários do estado. Os números da alta temporada entre 16 de dezembro e 9 de março mostram a importância das ações de prevenção. Nos 84 dias de alta temporada, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina salvou 3.608 pessoas em risco de afogamento. Houve ainda uma redução proporcional no número de mortes em relação a temporadas anteriores. 38 óbitos foram registrados nesta temporada. Foram 39 na temporada passada, mas com menos dia de operação. Foram 65. Ainda foram 4.221 crianças encontradas com auxílio de guarda-vidas durante a alta temporada. Ao todo, 33 municípios catarinenses foram atendidos por meio de 429 postos ativados, com um efetivo empenhado de 1.980 guarda-vidas voluntários, além de 246 guarda-vidas militares. Neste período em que nós teremos menos postos ativados, é extremamente importante que todas as pessoas mantenham os cuidados, mantenham a atenção e, sempre que possível, procure uma área que é abrangida pelo serviço e que existe a presença de um guarda-vida no local. O acesso à prainha e à margem esquerda do rio Itajaí Sul estará fechado nesse domingo em Blumenau. Segundo informou a Prefeitura, a interdição é para prosseguimento de obras nesses locais. Já no domingo da próxima semana, dia 23, o acesso volta a ser liberado. A Assembleia Legislativa realizou nesta semana uma audiência pública buscando alternativas e estratégias para enfrentamento do problema do aumento no número de pessoas vivendo em situação de rua aqui em Santa Catarina. O encontro teve a participação de representantes do Poder Executivo, do Tribunal de Contas, da FECAM, da Federação Catarinense dos Municípios, além do Ministério Público e de movimentos sociais. A responsabilidade e os limites das políticas públicas municipais, além da garantia de acesso a serviços essenciais e o impacto na segurança pública, foram um foco de diversas sugestões apresentadas por entidades ao longo do debate. Nós temos desde as questões de tratamento involuntário, né, que é hoje um problema sério. As pessoas em situação de rua, em sua grande maioria, têm problemas ou com drogas ou psiquiátricos, elas precisam ser ajudadas, elas não estão em sua faculdade mental plena para saber que precisam dessa ajuda, então muitos desses pontos foram levantados aqui. Também a questão de segurança, onde é necessário que a gente tenha uma previsão de prisão preventiva para casos recorrentes de furtos, presos em flagrante, né, para que a gente possa coibir esse tipo de ação ilegal. Foi falado também na questão de repasse de recursos e readequação de investimentos em comunidades terapêuticas. Falamos também de investimentos nos instrumentos públicos, como os RAPs. O representante da Federação Catarinense dos Municípios ressaltou a importância de um cadastro estadual de pessoas em situação de rua. A FECAM tem várias políticas em relação a isso. Eu acho que uma essencial que a gente vai estar trabalhando em política pública é a questão de realmente fazer um censo. Não é identificar as pessoas, é identificar quem estão nas ruas. Santa Catarina, apesar de ter esse problema, ainda é um estado privilegiado, comparando com outros estados. Mas temos, principalmente em cidades maiores, esse tipo de situação. Esse censo é importante porque tem um morador de rua que é por dependência química, tem um morador de rua que é por falta de alimentação, tem um morador de rua que é por causa do alcoolismo. Então a gente tem que identificar esses problemas para realmente a gente fazer uma política pública. Na avaliação do representante do Movimento Nacional da População de Rua, Daniel dos Santos, a discussão pode contribuir na elaboração de políticas públicas que promovam melhores perspectivas de vida para essa parcela da sociedade.
Eu tenho esperança que essa nos dê visibilidade e perspectiva de uma política pública que tenha resultado, que possa dar esperança, que possa dar perspectiva de vida melhor para a população em situação de rua, junto à segurança alimentar, à saúde, à educação, à moradia. Olá! A alimentação adequada tem tudo a ver com saúde mental. Nós somos compostos por psiquismo, a socialidade, a espiritualidade e o biológico. Todo esse funcionamento químico do nosso organismo, que envolve os nutrientes, os minerais, as vitaminas, a fisiologia, o processamento, o metabolismo, os neurotransmissores, eles recebem sim efeitos diretos dos fenômenos químicos gerados, multiplicados e metabolizados pelos alimentos. A partir daí também o nosso cérebro dá respostas e as nossas condições emocionais são afetadas. Nós podemos ficar com uma vida mais irritadiça, mais tranquila, nós podemos ter mais ou menos energia, nós podemos ter uma cognição mais fluente ou menos fluente, por conta do tipo de alimentação. Então, obviamente, tem uma neurose dos cuidados de alimentação, que é um modismo, mas tem uma realidade, que é a adequação, o ajustamento dos elementos químicos que compõem estes alimentos e que nos fazem bem ou não muito bem. Felicidades! O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre a saúde mental. A seguir, muda o horário de atendimento dos ambulatórios de saúde em Blumenau nesse final de semana. Os detalhes já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer um bolinho de risoto. Que é da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto.
São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Voltamos aqui no Jornal de Blumenau para informar que o setor de serviços de Santa Catarina registrou em janeiro a maior alta dos últimos 4 anos. Segundo o IBGE, o setor cresceu 3,4%. O desempenho de Santa Catarina com a média nacional é um contraste, já que a média nacional registrou uma baixa de 0,2% no primeiro mês do ano. O setor de serviços é responsável pela maior fatia do PIB catarinense, o que gera uma expectativa positiva para o aumento do Produto Interno Bruto no Estado em 2025. O PROCON de Blumenau vai realizar amanhã, das 8 ao meio-dia, uma ação na rua 15 de novembro, em alusão ao Dia Mundial do Consumidor. O objetivo é orientar comerciantes sobre a prestação de serviços conforme o Código de Defesa do Consumidor, como destaca o repórter Belmiro Avancini. Além da distribuição de cartilhas ilustrativas, o PROCON Móvel estará de frente à escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo, oferecendo serviços à população, orientações e também, claro, registrando denúncias. Essa iniciativa do PROCON na rua 15 de novembro conta com o apoio da CDL aqui de Blumenau, que vai disponibilizar consulta gratuita aos órgãos de restrição de crédito do SPC e também do Serasa. Já o PROCON de Santa Catarina, o PROCON estadual, vai lançar nesse mês uma pesquisa de preço de ovos de chocolate, exatamente para ajudar o consumidor a tentar economizar na Páscoa, já que o ovo de chocolate é um produto tão caro, né? Pela primeira vez, a pesquisa vai ser estadual, com a participação de todos os PROCONs municipais aqui do estado, inclusive também do PROCON aqui da cidade de Blumenau. Essa pesquisa vai ser divulgada no site do PROCON do estado, com os nomes das lojas e mercados, endereços e o preço dos ovos de Páscoa. Assim, o consumidor pode acessar a pesquisa e ver onde estão os melhores preços para adquirir esse item, como a gente comentou, fica tão caro nessa época, né? Além disso, também vai estar disponível no site do PROCON estadual um formulário para que os fornecedores participem voluntariamente da pesquisa. Essa pesquisa vai ser divulgada parcialmente na próxima quinta-feira e vai ser totalmente finalizada no dia 10 de abril. A FURB possui uma das maiores coleções geológicas e paleontológicas de Santa Catarina. Os materiais foram coletados nas últimas 5 décadas e agora essa coleção está em processo de curadoria. Os itens armazenados nestes armários ajudam a contar uma parte da história do planeta. A coleção geológica e paleontológica da FURB é composta por cerca de 1.500 fósseis, além de 1.000 rochas e minerais coletados ao longo de décadas em vários pontos de Santa Catarina. A coleção é a segunda maior do estado e leva o nome do professor Juarez José Almonde, responsável pela coleta da maior parte dos itens. O Laboratório de Geociências, ele é um dos laboratórios mais antigos da universidade. Ele foi fundado praticamente junto com o curso de Ciências Biológicas, já há mais de 50 anos atrás. Então a gente tem um longo histórico já de coletas. O tamanho da coleção tem sido um desafio para os pesquisadores que passaram pelo laboratório nas últimas décadas. Não basta armazenar os itens, é preciso registrar uma série de informações sobre cada um deles, como número de identificação, localização e dados de quem realizou a coleta, por exemplo. A missão atual é digitalizar essa enorme quantidade de dados que hoje estão apenas no papel. O professor Maurício Schmidt explica que os fósseis que integram a coleção datam do período conhecido como Permiano, cerca de 280 milhões de anos atrás. O que a gente tem aqui são principalmente fósseis que recontam a história do Gondwana, que é um supercontinente que existiu nesse momento. E depois eles se separaram para virar o que a gente tem. A gente tem vários exemplares da flora de Glossopteris. Glossopteris é uma espécie de planta que é encontrada aqui na América do Sul, é encontrada na África, é encontrada na Austrália, na Antártica, na Índia. Então isso ajuda a comprovar que em algum momento esses continentes estiveram unidos.
A maior parte da coleção fica no Laboratório de Geociências, mas alguns itens também podem ser conferidos na exposição Fritz Miller, localizada na sala S201 do Campus 1 da FURB. Vai diminuir o horário de atendimento dos AGs em Blumenau, que ficam abertos no sábado e domingo. Já a partir desse final de semana, amanhã e domingo, os ambulatórios da Velha Garcia e Topava vão atender de 8 da manhã às 5 da tarde. Até então, o atendimento era das 7 da manhã às 7 da noite. Segundo informou o governo, a diminuição do horário de atendimento busca otimizar os recursos e garantir um serviço mais eficiente para a população. Olá pessoal, mais um Momento Nutrição começando aqui no seu Jornal de Blumenau. Eu sou Cristiane Leite e eu tenho uma pergunta para você. Como anda a saúde dos seus rins? Você saberia me responder? Dia 13 de março foi comemorado o Dia Mundial do Rim. E a Sociedade Brasileira de Nefrologia faz um alerta importante. 10% da população brasileira sofre de doença renal crônica. E as duas principais causas são hipertensão e diabetes. E atinge a maioria da população a partir de 75 anos. Tem duas formas simples de diagnosticar a doença renal crônica. Uma delas é a dosagem dos níveis de creatinina sérico e a outra é, por exame, a observação de proteína na urina. Alguns sintomas como tornozelo inchado, urina espumosa, fadiga, cansaço, podem ser sinal, mas também são sinais muito genéricos. Por isso a importância de você sempre buscar a orientação médica. E em relação às causas, que é a hipertensão e diabetes, o controle dessas duas doenças, tanto usando medicamentos, aí a intervenção médica, tanto quanto o cuidado com a alimentação, para que não evolua para a doença renal crônica, que haja o controle tanto glicêmico na diabetes, tanto quanto da pressão arterial, e aí sim evitar que se avance e evolua para uma doença renal crônica, que é uma doença silenciosa e irreversível. Então fica aqui o meu alerta, busquem orientação e busquem também melhor qualidade de vida. Sempre melhore o seu padrão nutricional. Cuide do seu peso, cuide da sua saúde e assim teremos muito mais saúde e qualidade de vida. Até semana que vem, te encontro aqui no Jornal de Blumenau, no nosso Momento Nutrição. Até lá! A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Olá Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Uma ótima noite, chegando com as informações do esporte nessa sexta-feira. O destaque hoje é para as finais dos campeonatos estaduais. Mas antes falar do basquete, porque Blumenau perdeu ontem para o Corinthians por 82-53 em jogo válido pela segunda rodada da Liga de Basquete Feminino. Agora o Blumenau volta à quadra dia 21 desse mês contra o César Araraquara fora de casa. Já o Corinthians recebe o Santo André também no dia 21. A equipe jogou duas partidas, acabou perdendo as duas. Amanhã, 4h30 da tarde, final do Campeonato Catarinense de Futebol em Xanxerê. Chapecoense e Avaí. Ramon Abatiável apita o jogo lá no oeste de Santa Catarina. Semana que vem tem o jogo da volta na capital. 18h30, domingo, Palmeiras e Corinthians, jogo de ida do Campeonato Paulista de Futebol. No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense fazem o jogo da volta. Na ida, o Flamengo ganhou pelo placar de 2-1. Lá no Paraná nós teremos duas partidas, 4 da tarde no sábado, Operário Londrina, quartas de final, e no domingo, das 8 horas, na capital, o Atlético recebe o Maringá. E para a gente fechar o Campeonato Gaúcho de Futebol, o Inter enfrenta o Grêmio Porto Alegrense, domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio. Na ida, o Inter venceu por 2-0. Agora pode até perder por um gol, que será o campeão gaúcho de 2025.
Beck Metropolitano, ontem o Beck anunciou o seu treinador, Leandro Mirlin, é o treinador da equipe do Blumenau Esporte Clube para a disputa do Campeonato Catarinense da Série B, e o Metropolitano ainda não. Na quarta-feira tem uma reunião para definir o futuro do futebol profissional do Clube Atlético Metropolitano, com parceria ou não. Carlinhos Corsini, da Mais Esportes Brasil, pode ser o parceiro do Metropolitano no futebol mais uma vez. Um abraço, a gente volta segunda-feira. Tchau, tchau. Terminamos aqui a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Para você, um ótimo final de semana. Divirta-se com responsabilidade. A gente volta na segunda. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.